E agora, José? 10h36, Salvador acolherá a Semana do Clima da América Latina e Caribe entre os dias 19 e 23 de agosto. Estamos aqui com o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga. Essa semana rolou muita polêmica, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e ela realmente vai acontecer aqui em Salvador, né? Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvana, Bom todos os dia. nossos ouvintes. De fato, deu aquela polêmica lá com o ministro, né? O ministro vem? Vem, vai estar aqui. Vamos dar uma acarajé. Ah, ele Vamos vem, oferecer é? uma acarajé com ou sem pimenta? Daquele de 1 quilo, pra ele comer todinho, com bastante azeite e um pouquinho de pimenta. Com aquela já quente. Não é? Bem quente. Mas está tudo certo, estamos finalizando a montagem lá do espaço. Já temos 4.000 inscritos, então é a maior semana regional da ONU em números de inscritos da história dos eventos, são mais de 10 anos de eventos. E tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né? Convido toda a nossa população a participar, porque é um momento de debates, vamos ter grandes figuras que entendem do assunto aqui na nossa cidade, tanto figuras brasileiras como figuras de fora. Então é um momento muito interessante e a cidade, de alguma forma, mantendo viva essa questão da mudança climática, essa questão de como nós somos responsáveis por isso e também temos que ser os responsáveis por resolver o problema. Agora, secretário, esse evento acontece aí a semana toda que vem, a partir do dia 19, a partir da segunda-feira, no Salvador Hall, que é o antigo Wet n Wild, né? Isso, exatamente. Por que é importante? Porque quando a gente fala, é uma semana de clima, latino-americana, Caribe, enfim, América Latina, Caribe, muitas vezes fica um pouco distanciado da realidade do ouvinte, né? Ele fala assim, mas isso não é para quem é acadêmico, quem tá ligado a esse tipo de coisa, quem é ativista do meio ambiente. Por que é importante que aconteça uma semana de clima, e em especial na nossa cidade? Muito interessante, Silvana, porque veja, quando a gente fala, isso é muito comum de fato, essa percepção de que a mudança climática é algo para além da nossa, assim, algo não tangível, né? A gente não vê, não tá lá, é urso polar lá no Polo Norte, né? Que enfim, tá, beleza, coitado dele, mas tá lá, né? Na verdade, a mudança climática, quando você altera o clima do planeta, você muda tudo. O que significa dizer mudar tudo? A gente está vendo cada vez mais o que a gente chama de eventos climáticos extremos. O que são eventos climáticos extremos? Por exemplo, no nosso caso, na nossa realidade em Salvador, é aquela chuva que a gente está esperando para chover X milímetros por mês e chove os X milímetros em um dia. Isso, obviamente, pega a cidade desprevenida, aí alaga, gente que está morando em costa acaba tendo mais problema porque choveu demais, etc. Então, isso tem acontecido cada vez mais frequentes. Por outro lado, no outro extremo, quando a gente fala evento climático extremo, os nossos verões estão cada vez mais quentes. O que está acontecendo? As nossas lagoas, por exemplo, estão secando. E aí as pessoas vão, mas está secando a lagoa, a prefeitura deixou secar, ano passado isso não secou. Normal. Nós estamos mudando o clima do planeta. Isso não é uma coisa que acontece só em Salvador. Se você pegar agora o planeta, o que está acontecendo? Incêndio na Grécia, incêndio na Califórnia, Mato Grosso pegando fogo, aí cada vez mais furacão, El Niño, que acontecia de uma certa regularidade, 3 em 3 anos, começa a acontecer quase todo ano, de ano sim, ano não, daqui a pouco todo ano vai ter El Niño. Você sabe que se tiver El Niño todo ano, aumenta a possibilidade de ter doenças tropicais como malária, chikungunya, dengue. Então veja, a mudança climática, ela é na prática uma realidade que já afeta nossas vidas. Então, se eu não me engano, em 2015 teve uma onda de calor extrema que matou 14 mil pessoas na França. Geralmente idosos. Porque o idoso, ele está mais suscetível, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente fala, poxa, mas é Europa. Tem a estrutura, né? Tem estrutura. Como assim, exatamente. Né? E se você pegar, por outro lado, o Brasil tem desafios muito grandes, né? Salvador, principalmente, que é uma cidade que cresceu de uma maneira muito desordenada, né? Tem comunidades e uma desigualdade social muito grande ainda, e nós temos um desafio muito grande. Então nós não podemos abrir mão de pensar um desenvolvimento da cidade que
traga esse tema também. Uma coisa que me chamou a atenção no cronograma, enfim, na planilha do evento, são que há discussões em várias áreas, mas em especial transição energética, transição da indústria, infraestrutura, cidades e governos locais e soluções baseadas na natureza. Quando a gente fala em transição energética, secretário, a gente está falando em usar energia limpa, é isso? Com certeza, exatamente. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo do Brasil mais uma vez, para a nossa realidade. Como é que é? Nossa matriz, o governo gosta de dizer, né, que a nossa matriz é uma matriz limpa porque ela é boa parte gerada a partir de hidrelétricas que gera energia através da força dos rios, da água. Só que o que está acontecendo? O que a mudança climática está fazendo? Está chovendo menos. Né? São Paulo não passou aí por Nossa, era uma imagem. São Paulo. E para um paulistano aquilo era até. Porque assim, imagina, se falava sem água. Terra rachada, exato. Era coisa do Nordeste, sertão do Nordeste, né? Brasília passou pelo mesmo problema. A gente passou aqui na Bahia, a região sul ali, Itabuna, teve esse problema também de problema de água. O que acontece? Quando isso acontece, além do ter o problema pra gente, pessoa física, de beber água, fazer as coisas do dia a dia, a nossa matriz energética começa a ter problema. E aí, o que o governo faz com isso? O governo tem como reserva o que a gente chama de termoelétricas. O que são termoelétricas? São usinas que usam óleo pesado, aquele óleo diesel bem poluente, para gerar energia para atender a nossa demanda. Então, um dos principais elementos da mudança climática é justamente pensar essa transição. Como é que eu uso mais energia solar, mais energia eólica, mais energias limpas, que não emitem gases de efeito de estufa, ou que, por exemplo, também não tem grandes impactos. Quando eu faço uma hidrelétrica, eu vejo o caso de Belo Monte. O impacto é gigantesco, você tem que deslocar pessoas. Hoje o Pará é um dos estados com maior violência do país. A gente está vendo agora aí, recentemente, esse problema que teve lá no presídio, né, na penitenciária. Por quê? Porque Belo Monte foi para lá, foi 200 mil pessoas trabalhar em Belo Monte, começou a gerar um monte de periferia, e aí, obviamente, o Estado não toma conta, o tráfico começou a tomar conta, acabou a obra, todo mundo foi embora e deixou o problema. O Pará hoje é um grande problema. Por quê? Porque construiu-se Belo Monte lá. Se a gente tivesse investido em energia solar, energia eólica, talvez a gente não tivesse esse problema social que a gente tem, por exemplo, no Pará. Então, pensar a transição energética é fundamental para que a gente consiga reduzir as emissões de gases de efeito de estufa no mundo. A gente está conversando com o André Fraga, secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, falando aí da Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019, que acontece ao longo da semana que vem. Secretário, claro, a gente está falando aí no todo, no coletivo, na importância das ações individuais e das discussões para o coletivo. Mas vou aqui ser bem egoísta e perguntar que vantagem Maria leva, que vantagem Salvador leva em trazer um evento desse para cá? Bora. Primeiro, acho que do ponto de vista da economia da cidade. Então, a gente tem 4 mil inscritos, uma boa parte de fora, especialmente estrangeiros. Você sabe que o estrangeiro, principalmente o turista de negócios, ele tem um gasto maior diária na cidade. Então, se a gente considerar, a gente já fez algumas contas, se a gente considerar uma média diária que são $300, dá mais ou menos R$1.200, geralmente fica 4 dias, dá mais ou menos aí com o número de inscritos, no mínimo 5 milhões só com esse grupo de turistas estrangeiros que vai deixar na cidade. Isso inclui toda a parte de hotelaria, de entretenimento, de turismo. Por outro lado, o evento em si, a indústria de eventos na cidade, né? Eu que estou, de fato, à frente da operação, percebi o quão importante é, por exemplo, a existência de um centro de convenções. A gente está fazendo no espaço lá, então a gente está adaptando, está ficando bacana, está ficando legal, enfim, mas, enfim, e o que isso movimentou? Mesmo que fosse no centro de convenção, movimenta montagem de estrutura, audiovisual, tradução simultânea, alimentação. Da economia, né? Então todo mundo que estava de alguma forma ali parado, começa a ter uma demanda, começa a trabalhar, contratar gente, movimentar a economia. Então, isso eu acho que é o primeiro grande evento que Salvador começa a retomar. Enfim, em dezembro a gente volta a ter um centro de convenções para voltar a ter eventos de grande porte na cidade. E, por outro lado, a visibilidade que a cidade passa a ter num tema tão importante para o planeta, inclusive, né, positivamente, porque hoje o Brasil tem sido visto de forma negativa nessa agenda. Então, Salvador mostra que só a gente está aqui, a gente acredita nesse tema, a gente está fazendo coisa, a gente quer mostrar o que a gente está fazendo, a gente quer que vocês venham para cá para falar também o que está fazendo. Então, isso meio que não dá meio para
entender quanto isso gera. Porque, por exemplo, daquela vez que teve aquela polêmica, saiu no New York Times, saiu no The Guardian, saiu em tudo que é jornal internacional, nacional, enfim, gente da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E a gente Isso deu continua visibilidade. saindo por causa do presidente, né? E o fundo, na realidade, as discussões, a polêmica, na Isso. realidade, do fundo da Amazônia, do fundo da floresta, a gente continua saindo de uma forma não bem vista, digamos assim. Bem mal vista. Eu não quis chegar tanto Mas, na verdade, nos jornais externos. É. Mas, assim, é um momento de Salvador e o Brasil, claro, nós estamos na Bahia Exato. e no Brasil, aparecer de uma forma positiva lá fora Exatamente, também, mostrando que a gente acredita nessa agenda, que, enfim, independente do que pensam o presidente ou pensa o ministro, nós seguiremos acreditando, implementando política pública, dando a nossa contribuição. Quando eu falei que a gente saiu no New York Times, The Guardian, etc., a gente saiu de uma maneira em tese positiva, porque o prefeito se posicionou, né, de forma muito objetiva, disse, nós queremos fazer o evento. Então, imagina que agora toda essa agenda que foi gerada lá no passado vai voltar a ser gerada agora de uma maneira ainda mais positiva também, porque o evento aconteceu, vai acontecer. Né, vai, de fato, ter lugar em Salvador. Agora, 10 horas e 47 minutos, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já. Quer ir para o trânsito? Sociedade no ar. O trânsito em tempo real. Cláudia, como está o tráfego? Silvana, chama a atenção de você, motorista, que vai passar pela região da Cidade Baixa. Tem informação de um protesto que pode começar a qualquer momento. Os manifestantes estão concentrados na porta do antigo Hospital Couto Maia, no Bonfim. Por falar em Cidade Baixa, você que está saindo da Rótula, quer chegar lá na Cidade Baixa, pegue agora a Bonocô, está fluindo melhor que a Via Expressa, que tem um trecho final bem carregado no acesso à Jequitaia. E saiba que a Jequitaia está congestionada em direção à calçada quando você chegar por lá. Agora, quer saber o óleo ideal para o seu carro? Entre em qualoliodomeucarro.com.br. Seu carro já fez muito por você. Retribua com Shell Helix o óleo da Shell. Vá bem, vá de Shell. Silvana. Valeu, bom dia. 10h48, voltando já. Conexão Sociedade. Show da Tarde, um programa feito pra você, ligado no rádio, conectado na internet e no celular. Música de qualidade, informações do trânsito e as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da tarde, de segunda a sexta, a partir das 2 horas. Sai restaurante renomado. Entra o melhor chefe do mundo. Prontinho, família, a comida tá na mesa. Sai viagem para um lugar distante. Entra ficar mais próximos. A vida não precisa ser cara para ter qualidade. Seu plano de saúde também não. Para a vida ser plena, faz bem Terapia Vida. 3339-4975. Você já sabe que o soteropolitano é diferente do resto do povo brasileiro. Se pelo Brasil afora um fica olhando pro outro de lado, desconfiado, o soteropolitano chama logo pra tomar uma. Convida logo pra ser amigo, porque soteropolitano de verdade ama Salvador e confia no seu conterrâneo. E a Câmara de Salvador é uma prova disso. Se no resto do Brasil muita gente desconfia de político, o soteropolitano sabe que pode confiar na nossa Câmara de Vereadores, a primeira do Brasil com ISO 9001. Soteropolitano sabe que quando é para defender a nossa Salvador, a gente se une e defende junto. Porque eu confio na Câmara, eu confio no meu povo. Afinal, eu sou soteropolitano, pai, e boto fé na nossa gente. Câmara Municipal de Salvador. O futuro da cidade passa por aqui. Oferecimento Auto Shopping Itapuã, o maior e mais completo shopping de seminovos da Bahia. Sociedade Play. O aplicativo que leva a sociedade onde você for. Sociedade Play. Baixe na loja virtual do seu celular e aproveite. Sociedade Play. Sociedade Play. FM 102,5 MHz. AM 740 kHz. Olha a hora, 10 horas, 50 minutos na Bahia. Conexão Sociedade. Giro Bahia.
Quem chega por aqui é Stephanie Ferreira, trazendo o destaque do Complexo Industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Silvana. Isso mesmo. O Polo Industrial de Camaçari, na região metropolitana, tem mais um incentivo para a produção de energia renovável. A empresa Siemens Gamesa, fabricante de turbinas eólicas, inaugurou mais uma área de produção. O aumento da planta fará a montagem final de turbinas e produzirá seus conversores que transformam energia mecânica em elétrica. Com a nova linha de fabricação, a Siemens passa a ser a primeira fabricante do setor com capacidade para produzir 100% dos seus conversores no Brasil. Com esse investimento na produção, o setor da indústria brasileira é aquecido e colabora para o desenvolvimento econômico de Camaçari. A sede da empresa no Polo Industrial tem 200 funcionários. É com você, Silvana. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Calma. A pessoa. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Tô lembrando aqui daquele cardzinho, que é o panfletinho eletrônico, né? Digamos assim, do Vitória, que ficou feio. Quando você for fazer uma coisa assim, dá sua comidinha, né? Você que tá vendendo e tal, fazendo ali uma feijoada, a gente presta atenção, né? Porque a gente recebeu um card aqui de uma feijoada que parece uma barriga estripada. Literalmente falando, não dá vontade nenhuma de comer. Bora pra Brasília antes de voltar aqui com o secretário? Sociedade em Brasília. Nosso contato é com o nosso correspondente lá no Planalto Central, Jaffer Araújo. Bom dia, Jaffer. E o assunto de hoje que eu quero lhe perguntar é com relação a essas entrevistas, né? Que o presidente agora tá criando uma tradição, ou recriando uma tradição, né? Já que a gente já teve outros presidentes que faziam algo parecido aí. Hoje ele atendeu a imprensa também na saída da Alvorada. Jaffer, bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. Ele falou sim, viu, Silvana? Como você disse, já virou uma tradição, né, de Jair Bolsonaro conceder entrevistas pela manhã na saída do Palácio da Alvorada, sempre por volta aí de 8 horas da manhã, quando ele está saindo da residência oficial rumo ao Palácio do Planalto, ele para, cumprimenta os apoiadores e fala com a imprensa, né? Hoje, por exemplo, ele confirmou que na semana que vem vai anunciar a redução dos juros para a compra de imóveis. O assunto veio à tona ontem, durante uma live com seguidores. A intenção do presidente, a intenção do Palácio do Planalto é reduzir em até 31% esses juros. Bolsonaro disse que será uma revolução no mercado imobiliário agora de manhã. Tem uma cerimônia boa na terça-feira, a gente vai revolucionar o mercado aí imobiliário, via Caixa Econômica Federal, botando juros bem lá embaixo. Já está definido? Vamos lá? Já vi o projeto, tá 10, parabéns pro Pedro Guimarães, é 10. Pois é, Silvana, o presidente também comentou hoje na saída do Alvorada sobre a indicação do futuro Procurador-Geral da República, né? A atual, Raquel Dodge, deve ser substituída na semana que vem, no mês que vem, perdão. Bolsonaro havia afirmado que o indicado por ele seria anunciado até hoje, mas durante essa entrevista ele disse que não está com pressa. Segundo ele, o baiano Augusto Aras, que é subprocurador da República, está no páreo, mas que está analisando aí também outras possibilidades. Bolsonaro disse que não quer um PGR xiita. Eu aqui repetindo para você, MP, não é apenas combate à corrupção, tem um pessoal focado, combate à corrupção. Tem que combater a corrupção, mas temos... Você bota um cara que é radical, né, combater de corrupção. Pela questão ambiental, ele é um xiita. Não pode fazer nada do Brasil. Questão de minorias. Vou tocar um rebu aqui no Brasil. Aqui. A questão indigenista. Licenças ambientais. Poxa, você tá amarrado, o Brasil não vai para frente. A pessoa tem que ser um pouco de tudo. Pois é, Silvana, nessa entrevista hoje de manhã, o presidente também comentou sobre os possíveis vetos ao projeto do abuso de autoridade. Bolsonaro sinalizou que pode vetar aquele trecho que proíbe o uso de algemas caso o preso não ofereça risco ao policial. É com você, Silvana. Obrigada, viu, Jaffer, pelas informações aí de Brasília. A gente continua acompanhando aí, né, o desenrolar dos fatos, acompanhando o nosso presidente e suas ações. Deixa eu dar um bom dia aqui para Messi Ventura, que está conectado, como sempre, aqui no Conexão Sociedade, para Antônio Jorge, ele que diz que é sempre bom nos ouvir, ele que está na Ilha da Ajuda, em Jaguaripe. Bom dia também para Gerson Batista, ele que diz que não perde um programa, Jorge. Ele é Gerson do Cabula, pede um alô para os ouvintes de Sapeaçu e para o pai
dele também, Sebastião. Beijo, viu, Sebastião? Seu Sebastião, vou dar um beijo também pro seu Malaquias, que deve estar nos ouvindo lá com a Cristiane. Um beijo enorme, Oséias Alves, que foi nosso estagiário, hoje é jornalista, que está acompanhando. Tá lá em Terra Nova. A gente, não. Também não? Oséias, né? Ô, A Oséias. pessoa confundindo Oséias, olho de gato, com o charmoso e elegante Joelson. Não que Oséias não... É que Oséias é Vitória, né, gente? Então sabe como é. Um beijo, Oséias, pra você também. É gente, viu, gente? Márcia de Jesus dando bom dia, já tá ligada no Conexão. José Roberto também, que é taxista, conhecido como Risadinha. Zete Trindade. Enfim, o mundo aqui conversando com a gente... No Conexão Sociedade, a gente recebe hoje o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga. Secretário, quem não puder, quem tiver interesse no evento, mas não puder, de repente, se deslocar para a região lá do Salvador Hall, que é o antigo Wet n Wild, ali na Paralela. Vai ter algum canal? Vocês vão mostrar esse evento? A gente vai cobrir, né? Claro. A gente vai ter reportagem lá acompanhando, porque é um evento grande também. Então, a sociedade da Bahia vai se fazer presente de alguma forma. Mas a prefeitura preparou alguma coisa nesse sentido? A gente está, a partir do Instagram da própria secretaria, né? Estamos montando aí um plano para tentar cobrir o máximo possível dos pontos mais relevantes, para que as pessoas que eventualmente não possam participar tenham acesso. Então, quem quiser pode seguir, é @CECIS Salvador, que é SECIS, que é a nossa sigla da secretaria. CECIS Salvador, tudo junto, @CECIS Salvador, tanto no Instagram como no Facebook. Lá a gente vai trabalhar assim, essa cobertura, os elementos mais importantes, os momentos mais interessantes, para que as pessoas possam acompanhar. Alguma coisa mais, Não. seu Jorge? O que é que Jorge só dá risada? Jorge está animado ali com a feijoada, não já é? está com fome, falou que já está com fome aqui. É porque eu vou entrar em contato com essa pessoa e falar, pô, vamos fazer, porque rapaz... hein? Pareceu uma barriga estripada, né? Poxa. Falando em feijoada, assim, tem um Parece elemento com importante tudo. da Semana do Clima, que, assim, o consumo de carne, ele é hoje um grande responsável. Na verdade, a forma como a gente consome, né? O volume que a gente consome carne é um grande responsável pelos impactos na questão Fale não, velho. da sustentabilidade. Então já vi que eu... Mas vem E cá. aí, durante a Semana do Clima, a alimentação vai ser toda vegetariana. Ah, que massa. Toda a parte lá da praça de alimentação, mas também os coffee breaks. Não, o tudo repórter que isso for vai- vai ser... Deixa eu fazer uma pergunta vegetariano. para o secretário aqui, aproveitando isso. Você falou aí da forma que a gente come carne. E aí eu queria perguntar para o senhor, que é um homem dessa área ambiental. É verdade que o rebanho bovino e os gases soltos por esse rebanho colaboram muito com o efeito estufa? Esse é um Porque dos parece pontos, piada, né? Quando, É a verdade. gente, quando a gente olha aí, você fala assim, desculpe, viu, gente, mas pum de boi colabora com o efeito estufa. Mas Porque o boi tá- isso. Miserável. Mas é porque o boi também rumina, né? Então, que é como se fosse um arroto, diríamos assim, de forma geral. Arroto Ele arrota. miserável. Então, isso gera, de fato, muito gases de efeito estufa. Então, se a gente fala de um boi, beleza, mas a gente está falando de uma grande... Imagina. O rebanho que a gente tem no Brasil, rebanho por no exemplo. Mas não só por isso, porque a produção pecuária especificamente também, ela acaba, e a gente faz uma pecuária extensiva no Brasil, ela acaba pressionando as fronteiras florestais. Então a galera vai derrubando floresta para criar boi. Então tem tanto esse impacto dos gases gerados pelo próprio rebanho, mas também essa pressão que vai derrubando floresta para gerar boi. E aí, sem falar a distribuição disso, né? Enfim, toda a logística para distribuir também a carne. Mas o desafio da gente é que a gente come muita carne. Se a gente pegar a nossa cultura, ou a cultura do europeu que veio para o Brasil, né, que veio boa parte dele depois da Segunda Guerra, eles não tinham essa cultura. Mas quando chegou aqui e viu uma certa fartura, Não é? diferentemente da Europa... Imagina quem veio da guerra, rapaz. Exato. Então a gente passou, se você for estudar, por exemplo, a culinária italiana, é diferente da culinária italo-americana. Porque aqui a gente come muito mais carne. E as porções, E lá você não... Exatamente. né, são diferentes. Exato, muito eu, menor. quando fui pra Itália, eu ficava pensando, que negócio é esse de entrada, primeiro prato, segundo prato, ainda tem a sobremesa e o povo não engorda. Porque você não tem pessoas tão obesas lá quanto você tem nos Estados Unidos. Exato. Mas as porções, gente, aqui a gente faz, comer macarrão, né? Faz aquela Fazer uma paz, macarrãozão. aquele prato fundo. Lá você tem uma porção. Vou comer carne, lá você tem uma porção. E se você for ver os pratos tradicionais também, Silvana, você não tem assim um prato tradicional
italo-americano que seja carne, só carne. Por exemplo, polpetta, que a gente fala aqui, ele não é tão tradicional na Itália. Né? O bife parmegiano, você não acha na Itália. Bife à milanesa, você tem em Milão, você tem um outro bife que é feito tá vendo aí fininho, não sei o quê. Então a gente acabou produzindo essa demanda por carne muito maior do que de fato deveria ser um padrão menor. E a carne também é muito responsável hoje pelo grande número de pessoas com câncer, com doenças cardiovasculares. Agora, por exemplo, carne branca, frango, peixe, também tem esse impacto no meio ambiente? Tem impacto. A produção em si, né, essa produção extensiva, intensiva de qualquer tipo de proteína animal tem um impacto muito grande. Então, o ideal é que a gente comece a refletir sobre isso. É difícil mudar muito hábitos, mas começar a reduzir, começar a se permitir num dia deixar de comer uma carne, né, pegar um restaurante vegetariano, ver se gosta, se tem um movimento segunda sem carne, né, que você começa exato. com um dia na semana, tem a segunda-feira gorda. Mas aí é pra você, viu, Jorge? Gente, eu vou dizer, eu não aguento não, viu? Eu só vou emagrecer. O negócio dele é feijoada, você viu? Ele já mostrou o negócio da feijoada aqui, já falou da segunda-feira gorda. Essa é a minha tortura. A segunda-feira gorda não é cozido? Também. Que é cheio de carne, né, secretário? Bom, a gente conversou aqui com o secretário André Fraga, ele que é secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência aqui da capital baiana, falando dessa semana importantíssima, Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019, que começa segunda-feira, efetivamente, lá no Salvador Hall, que é o antigo Wet n Wild, ali na Paralela. Secretário, tem abertura oficial? Na segunda-feira, às 8 horas... Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do Brasil, do mundo, vai estar conosco aqui, vai abrir o evento. Então, convido todos, segunda-feira, 19 às 9 horas da manhã, às 8 horas, desculpa, com Carlos Nobre. Quem quiser saber quem é, bota na internet, vai saber. É uma grande oportunidade de uma grande figura que está na nossa cidade, que a gente possa ter acesso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Jorge Silvano e todo o time da sociedade. Sempre que necessário, me convoquem. Muito obrigada, viu? Bom dia. Agora 11h02.